Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente, são 7h16. Vamos voltar a falar da desistência da médica Natasha Selesarenko desse pleito e ganhou, sabe o que, gente? Um vídeo, exatamente, do Geraldo Alckmin, que concorre ao lado de Lula para vice-presidente do Brasil. Vamos ouvir o que disse, então, Geraldo Alckmin à desistência de Natasha Selesarenko. Doutora Natasha, quero cumprimentá-la pela sua liderança, pelo seu trabalho na área da saúde, no magistério e seu amor pelo povo do estado do Mato Grosso. E quero agradecer sua compreensão desse momento que estamos vivendo e que devemos estar todos juntos para ajudar o Brasil, ajudar o presidente Lula, fortalecer a democracia, retomar o crescimento econômico, ajudar a população que passa privação, população até uma parte passando privação alimentar, e melhorar as políticas públicas, saúde, educação, enfim, fortalecer o Brasil e trabalhar pelo nosso estado do Mato Grosso. Um fraterno abraço, querida doutora Natasha. Daniel, será que serviu como um verdadeiro consolo para a médica Natasha Selesarenko? Essa foi a intenção, né, do ex-governador Geraldo Alckmin de fazer um vídeo em símbolo de um prêmio de consolação pelo recuo da médica Natasha Selesarenko, mas eu duvido muito que ela tenha tomado esse vídeo ou tenha se satisfeito com isso, né? Realmente ela recebeu essa mensagem direta aí do candidato a vice do Lula, mas ela está explicitamente chateada com tudo isso, né? Já demonstrou na entrevista coletiva que ela concedeu à imprensa na segunda-feira, chegou aí as lágrimas também, mostrou mágoa, né? Porque ela tinha todo o projeto já montado para ser candidata ao Senado pelo PSB, sabendo, claro, que o arranjo político aqui em Mato Grosso é diferente, né? Seria complicadíssimo para ela empunhar a bandeira do PSB, que em nível federal está com Lula, mas ao mesmo tempo continuar na base do governador Mauro Mendes, que está defendendo a campanha do Bolsonaro aqui em Mato Grosso. E o próprio Mauro Mendes já tinha o seu candidato, o Wellington Fagundes, já bastante acertado isso lá atrás, mas que ele manteve esse suspense, manteve o palanque aberto até o último momento, que deu também tempo para que a Natasha viabilizasse a sua pré-candidatura, né? Quando chegou no momento de decisão, o próprio partido dela, que é liderado pelo Max Russi, tratou de eliminar essa possibilidade de candidatura da Natasha, e o próprio, para não ficar muito ruim, mais ainda ruim, o ambiente com o PSB, o Geraldo Alckmin gravou esse vídeo, mas eu duvido muito que tenha servido para apaziguar um pouco dos ânimos aí com ela. Professor Haroldo, por favor, fique à vontade para comentar. O recuo de Natasha Selesarenko, com relação a essa corrida ao Senado, ela deixou muito clara, né, a sua fala, a sua narrativa, na sua despedida, no seu abandono das eleições para o Senado esse ano, por questões morais e éticas, coisa que, infelizmente, o Geraldo Alckmin não tem. Não tem por conta da sua postura política. Eu não consigo acreditar em absolutamente uma palavra que esse senhor disse, porque ele já entrou em contradição, uma contradição radical, aliando-se ao Lula, ele que sempre foi crítico, fervoroso do Lula, chamando de bandido, de criminoso, e agora não. Agora se alia exatamente com ele para poder ser candidato, ser vice dele numa corrida presidencial. É simplesmente um absurdo. Natasha está corretíssima, abraçou, se solidificou cada vez mais o seu pensamento ético e moral, os seus princípios, né? E é com base nele que ela defende, sobretudo, algo que é importantíssimo no ser humano, que se chama dignidade. Dignidade. Tem gente que tem gente que não tem. Tem gente que não tem na política, e não são poucos, são muitos. Geraldo Alckmin, ele simplesmente não está nem aí para o eleitor e o que o eleitor pensa, menospreza exatamente o passado político dele principalmente, e dos outros, né? Fazendo uma aliança absurda nessa corrida presidencial, e acha que todo mundo vai entrar nessa conversa fiada dele, né? E se ele não tem dignidade suficiente para assumir o seu posicionamento político e ideológico, né? Se ele não tem princípios morais e éticos
fortes, condizentes com uma política real, honesta, recheada de virtudes, paciência, nem todos são iguais a ele. E Natasha se portou exatamente do jeito que eu achava que ela ia se portar frente a uma situação como essa. Infelizmente, ainda temos muitos políticos terríveis, medíocres na política brasileira. Obrigada, professor. Gente, nesse momento aqui, as mensagens novamente chegando na tela. Vou dizer, vocês hoje estão me dando trabalho, viu? Hoje os discursos aqui, as defesas estão bem inflamadas, mas olha, respeito muito o posicionamento de cada um. Só é preciso maneirar um pouquinho, viu, gente? Em alguns termos, para que eu possa mostrar aqui, tá? Mas vamos com as mensagens então. Bom dia, bancada. Esse Alckmin, ladrão de merenda, é cara de pau mesmo. Nas eleições passadas, ele chamava Lula de bandido e agora estão de mãos dadas. Será que pensa que o povo não tem memória? É a Ana Maria do CPA 4. Bom dia, bancada. O projeto para a liberação da caça em Mato Grosso vem na contramão da história. Tivemos perdas inúmeras na fauna pantaneira e ele vem justamente incentivar a matança indiscriminada de animais no estado. Correto seria oficializar a caça ao javali, mas já é liberado, gente. Já pode caçar o javali, a lei permite, viu? E intensificar a proteção à ictiofauna, não só a fauna em Mato Grosso. Eu sou o Mário Lemos, de Tangará da Serra. Bom dia, bancada. Sou totalmente contra a caça de animais silvestres, mas em relação a javali e a javaporco, tem que ter uma lei que libera a caça sim. Estes estão dando muito prejuízo aos agricultores, sim, mesmo os pequenos. Além disso, os animais estão acabando com as nascentes. Aqui no norte, isto é grave. Bom dia, bancada. A caça esportiva tem certos meses que podem ser liberados. Nosso estado deveria abrir a caça à perdiz, igual em outros países da Europa. Essa ave é encontrada em muita quantidade no nosso estado. E também a caça aos porcos selvagens, que devastam a lavoura no nosso estado. No Pantanal, a caça ao jacaré, mas endurecer a lei com altas penas para que fosse pego caçando fora dos meses liberados pela lei. Tem muitos países europeus que possuem a caça controlada, que faz muito controle das espécies. Me lembrou da piracema, viu? Porque aqui no Brasil, mesmo com lei que rende prisão, gente, realmente o desrespeito é permanente, acontece, quilômetros e quilômetros de tarrafas são apreendidas, Daniel. O crime ambiental continua rolando solto, mesmo com o pescador reclamando que os peixes sumiram, né, gente? Bom, aqui mais mensagem. Bom dia, bancada. O projeto é um crime violento, pois Mato Grosso não tem javali. Em poucas fazendas existem porcos monteiro, que são porcos caseiros que alongaram e o que querem é destruir as queixadas e outros naturais. O que se deve controlar é o desmatamento ilegal que não para. Aqui tem javali na região acabando com o mandiocal. Milhares. É o Adair do Praia Clube. Bom dia, bancada. Sou produtor rural, sempre tive corredores e áreas de preservação em minhas propriedades. É proibida a caça e pesca, mas estamos tendo problemas. Já tem 3 anos com javaporcos ou javali mesmo. Tivemos que comprar o equipamento de grosso calibre para deter o avanço dos animais. Essa é uma preocupação minha. O resto é perfumaria. Chumbeira. Ele está matando o porco javali lá na fazenda dele, porque está comendo a produção dele. Mas isso é permitido, professor. Pois é, mas não, a eu legislação sei, eu só estou permite. falando, entendeu? Eu só estou falando que muitos têm essa situação. Você pega aqui a região de Poconé, você pega aí na Guia, você pega essa região toda, o cara planta mandioca, o cara planta milho, entendeu? Quando ele vai ver da noite pro dia, cachorrada latindo para um lado, latindo para o outro, o porco matando o cachorro, o porco mata cachorro. Sim. Entendeu? Dá, né? Matando o cachorro, o cara vai fazer o quê? Ele vai falar assim, não come o milho, pelo amor de Deus, não come o milho, entendeu? O cara vai acabar com tudo ali. Então tem que ter uma lei, tem que funcionar. Agora, como que vai fazer, eu não sei. Obrigada, professor. Bom, gente, vamos agora falar de um assunto aí, olha, que vai doer um pouquinho, viu, no seu estômago, professor. De novo? Arruda. Não tem polêmica aqui, não tem treta hoje aqui nessa bancada nem um pouco. O que você vai falar? Agora a gente vai lá para o STF, porque olha, o aumento lá pode ser bem gordinho, hein? Temos mais detalhes sobre isso. Roda aí então para a gente entender esse volume.
decisão foi por unanimidade. Na prática, o salário dos ministros pode passar de 39 mil para 46 mil reais, o que eleva o teto de remuneração de todo o funcionalismo público. Só para o Supremo, o impacto será de quase R$1 milhão por ano. A decisão ainda será encaminhada ao Congresso Nacional. Também hoje, o plenário do Supremo oficializou a ministra Rosa Weber como presidente da Corte e o ministro Luiz Roberto Barroso como vice-presidente. A posse será em 12 de setembro. Tá bom para você, Daniel Petengil. Falamos aqui muito da crise, muitos brasileiros perderam emprego e renda, muitas empresas ainda não conseguiram adequar melhor salário para os seus colaboradores, mas em se tratando de STF, um reajuste aí de 18% é salutar. E poderia ser pior, porque essa pressão, inclusive das entidades de classe ligadas aos magistrados e aos servidores do judiciário, já tem feito esse pedido desde o começo do ano para o presidente Luiz Fux. E eles imaginam, fizeram um estudo ali, essas entidades de classe, que o reajuste poderia ser de 30% a 40% até nos salários dos magistrados e dos servidores do judiciário. Né? A gente tem que separar também essa questão, porque os servidores, não os magistrados, não os juízes e ministros, Luciana, os servidores estão sem recomposição, sem reajuste desde 2016, né? Os servidores do judiciário. Mas entrou no mesmo pacote, né? Esse pedido justo dos servidores para que readequem os seus salários, que estão aí esse tempo todo sem reajuste, mas também que faça a recomposição dos salários dos ministros e dos juízes e magistrados, porque é um efeito cascata, a gente deu aqui no Jornal Gazeta de hoje, esse aumento no Supremo, né, que é o que baliza os salários do serviço público geral, né, vai para 46 mil, então um desembargador daqui do TJ vai passar a receber 41 mil, porque ganha 90% do que ganha um ministro do Supremo. E os juízes também de primeiro grau terão acréscimos nos seus salários, né? Começando até o primeiro, acho que de primeira entrância, a receber até 35 mil reais daí para cima. E isso vai acabar também beneficiando conselheiros do Tribunal de Contas, procuradores legislativos da Assembleia, né? E essa classe que já recebe bem aqui em Mato Grosso, em outros estados, vai ter essa recomposição salarial. Quero ver como que vai ser também o impacto nos servidores, que têm salários menores e que aí eu já falei, tem que separar a questão. Isso é justo, né? Desde 2016, sem recomposição aos servidores do judiciário no país todo, né? A gente acabaram colocando tudo isso no pacote. E, como eu disse no começo da minha fala, poderia ser pior esse impacto, porque as associações todas de classe acham que o reajuste poderia chegar até 40%. Né? Você imagina que se fosse 40%, um ministro do Supremo receberia mais de 50 mil reais. Né? Toda essa discussão está sendo definida agora, porque o orçamento de 2023 está sendo discutido. Então, esse aumento vai acontecer em duas parcelas, né? Em metade dela em 2023 e outra em 2024. Foi essa decisão que o Luiz Fux, então presidente do Supremo, tomou, que também desagradou a Associação dos Magistrados Brasileiros, todas as associações de classe ligadas ao judiciário que não gostaram desse aumento escalonado de 2023 e 2024 para, em tese, não causar grande impacto, né, nos cofres públicos. Mas vai causar só para os ministros, vai ter um aumento, um acréscimo aí de quase R$1 milhão nos cofres públicos, e o aumento para os servidores vai passar de 20 ou 30 milhões de reais aqui no país. Pode falar, você professor? Tem certeza que eu fale? Eu tenho certeza absoluta. Quero a sua avaliação aqui em relação a esse reajuste de 18%. Né? Vou lembrar, tá, o percentual, 18%, professor Haroldo. Vamos tentar mais uma vez chamar a atenção, né, desses impiedosos ministros do Supremo Tribunal Federal. Imagine você, um país como o nosso, que tem milhares de pessoas desempregadas e passando fome. Empresas absolutamente falidas, e não são poucas, por conta da pandemia. Né? Você ter ministros do Supremo Tribunal Federal passando o salário de 36 para 46 mil reais por mês. Esse é o salário dele. Você acha que um ministro do Supremo Tribunal Federal precisa de auxílio e moradia? Você acha que precisa? Eu acho que não precisa. Né? Pois é. Eles ganham 11 mil reais por mês, além dos 46 mais 11, tá? Para auxílio e moradia. Você acha que o ministro do Supremo Tribunal Federal precisa de auxílio à alimentação, para quem ganha um salário de 46 mil reais?
Eu acho que não. Acho que tem gente que precisa mais. O que esses caras comem? Eu quero saber o que eles comem para receber um auxílio alimentação de 11 mil reais, desculpa, de 90 mil reais por mês de auxílio alimentação. Um ministro do Supremo Tribunal Federal por cabeça. Aí você me fala se não são justamente esses caras que promovem o maior problema que o nosso país tem, que se chama desigualdade social. Volto a ressaltar, se nós não fizermos, e esse exemplo tem que vir lá de cima, né, uma reforma de privilégios em nosso país, nós vamos continuar alimentando esse país, que são dois Brasis. O Brasil que trabalha, massa trabalhadora, para sustentar exatamente esses assintes todos, esses excessos todos, né, cometidos por pessoas que deveriam dar exemplo de retidão, mas infelizmente a cada ano você vê exatamente um efeito cascata como esse, um assinte, um tapa na cara do trabalhador honesto que tenta sobreviver. Ora, gente, todo dia aqui a gente fala de pessoas passando necessidade, absolutamente passando necessidade, e você vê uma tomada de decisão como essa, e eles não estão nem aí pelo que você pensa, ou que você vai falar sobre isso. É simplesmente uma covardia o que fazem com a população brasileira num país pobre, absolutamente pobre, porque não tem condições de superar o seu maior problema, que se chama desigualdade social, injustiça social, porque aqui nesse país os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, e quem paga todas essas regalias e todas essas mordomias somos todos nós, trabalhadores, com a carga tributária gigante, sem ter absolutamente nada em troca. Porque se eu passo necessidade, eu vou ao posto, não tem remédio. Eu vou no hospital, não tenho médico, não tenho atendimento. Educação, se eu quiser uma educação um pouquinho mais de qualidade, eu tenho que pagar a educação privada. Segurança, eu tenho que botar grade na minha casa, tenho que colocar cerca elétrica na minha casa, porque eu não tenho. Tudo que o governo tinha que dar para mim, eu não tenho. E ainda tenho que ficar pagando para esses ilustres príncipes do erário. São príncipes para mim, porque para viver nessa situação, andam de carro preto, entendeu? Não pagam combustível, não pagam absolutamente nada, porque tem uma pilha de penduricalhos, né? Isso na esfera federal, na esfera estadual também, é só você andar para onde você vê, é carro preto, placa preta, cara lindo, maravilhoso, o motorista abre a porta dele, ele vai no restaurante, paga a conta, vinho francês de 2, 3 mil reais, você está entendendo? Numa boa, tranquilo, ele passa no ponto de ônibus, o ponto está sofrendo lá, ele viu, para essas pessoas são todos invisíveis, essas pessoas são invisíveis, tá? O cara está matando lá, pedindo coisa para comer, porque o filho está na esquina, no farol, passando fome, ele com um carro importado, você está entendendo? Pouco importa para ele se o preço do combustível está custando 10 reais a gasolina, ele não paga, mora numa mansão, você está entendendo? Uma mansão gigante, coisa de 15, 20 milhões de reais, ainda recebe auxílio moradia e acha que está certo, você está entendendo? Olha, eu vou te falar, nosso país é de uma desigualdade revoltante. Eu passo até mal com um negócio desse, juro por Deus. Professor, eu passo mal, porque é ridículo você ver essa situação em nosso país. Só trazer aqui, eu fui pesquisar a questão, no que tange auxílio alimentação, de acordo com o Supremo, eles não recebem nada. De acordo com... Cajuru declarou ontem que era 90 mil por cabeça, o senador Cajuru. Foi feita uma checagem aí, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, eles não recebem nem um centavo de auxílio alimentação. Então você está corrigindo. Sim, isso foi feito, eu trouxe aqui uma nota do próprio Supremo, a agência de checagem, de acordo com o Supremo, os ministros, 11 ministros não recebem nenhum real de auxílio alimentação, pelo menos. Eu peguei essa declaração do Jorge Cajuru, senador da República, que tem falou circulado. Isso, deu a declaração, falou. Tem circulado, ele próprio circulou. Ele próprio circulou, não foi? Sim. Então, mas aí enfim, o próprio Supremo trouxe essa explicação aí. Menos 90 mil reais não são pagos. Mas recebem auxílio moradia? É isso que a gente tem que trazer. Vamos acabar checando aqui os benefícios, né? O conjunto de benefícios. Mas tem penduricários. Porque o Jorge Cajuru falou, o senador da República falou amplamente para todo mundo. Deveria checar melhor, né? Mas aqui no próprio Tribunal de Justiça também tem esse tipo de benefício, não nesse montante, mas existe auxílio livro, né? Esse tipo de coisa para magistrados que na ampla maioria da população matogrossense não tem direito a nada disso.
Ok, gente, olha só, uma notícia aqui dos bastidores da política mato-grossense, reportagem de Alain Mesquita. Como assim, Daniel? Explica pra gente daqui a pouquinho. Deputados do PSD e PP ignoram Márcia e mantêm apoio a Mendes, é isso mesmo? Os deputados estaduais do Partido Socialista Democrático e o Partido Progressistas vão manter apoio à reeleição do governador Mauro Mendes, mesmo após as siglas decidirem abraçar a candidatura da primeira-dama Márcia Pinheiro do PV ao Palácio Paiaguás. Olha, aqui tenho aspas, vou abrir nesse momento. Alinhamos a continuidade dessa união em torno dos grandes interesses de Mato Grosso e eles acham que Mauro é o melhor para Mato Grosso. Mas e aí, como fica Carlos Fávaro, Daniel, nisso? O Carlos Fávaro já sabia desse tipo de movimentação, principalmente em relação aos deputados estaduais, e liberou, né? Ele reconheceu o direito aí dos parlamentares de apoiarem também, continuar apoiando o Mauro Mendes em relação a isso. Então, alguns deputados, como o Nininho, por exemplo, que são muito ligados ao governador, vão continuar na base de sustentação dele. Obrigada, Daniel, por explicar pra gente esta equação. Gente, olha só, acabou, não dá tempo de mais nada, mas amanhã, com a graça de Deus, estaremos aqui esperando por você. Tenham todos uma excelente quinta-feira. Até amanhã.